Você já ouviu falar no termo Sete Além? Já ouviu alguma história que envolve essa suposta outra dimensão? Se não, esse vídeo é perfeito para você ficar por dentro de tudo sobre esse caso. Aliás, se você já conhece ele, esse vídeo continua sendo muito bom para você, já que eu tenho detalhes aqui e eu tenho certeza que você não tá ligado neles. Então vem comigo, porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Supostamente, segundo a teoria conhecida como Sete Além, que seria uma espécie de dimensão paralela, ou como algumas pessoas costumam chamar de realidade alternativa. Essa dimensão, de acordo com os que defendem a ideia de Sete Além, seria um ambiente que coexiste ao mesmo tempo que a nossa própria realidade. Assim, de certo modo, o caminho que nos levaria diretamente para o Sete Além pode ser teoricamente trilhado por qualquer ser humano, que saiba como encontrá-lo, isso é muito importante. E é aqui que mora o verdadeiro problema disso tudo. Como a jornada para o Sete Além é aparentemente um caminho de não retorno, aqueles que foram em busca dessas passagens e não retornaram jamais serão capazes de nos contar se eles conseguiram achar o caminho ou não. É como a lendária ilha secreta paradisíaca dos piratas, um local que só quem sabe o caminho consegue chegar. Ou seja, aqueles que partiam em busca da ilha e não retornaram deixavam a dúvida. Ou seja, eternamente não sabiam se eles tinham partido dessa pra melhor, o que aconteceu, lá era muito bom e eles decidiram não voltar. No entanto, há pessoas que conseguiram avançar parte do caminho, mas por medo ou receio, acabaram retornando antes do ponto de não retorno ali, podendo trazer alguns relatos do que supostamente seria essa outra dimensão. Na prática, o Sete Além seria algo muito parecido com o que ocorre no Stranger Things, onde os relatos contam que ela é uma realidade muito semelhante à nossa, porém ela se apresenta de uma forma muito mais obscura. Assim, você teoricamente poderia até encontrar a sua casa, mas ela estaria toda arruinada e suja. Agora, aqui pensando bem, dependendo do quão bagunçado é o seu quarto, talvez você não notaria tanta diferença assim entre as duas dimensões. Ou será que os locais invertem quando é bagunçado, sujo na realidade, fica limpo lá? Pode ser também, né? Bom, enfim, brincadeiras à parte, segundo a teoria, não é apenas o ambiente assim que tem as suas diferenças, mesmo sendo bem semelhantes. Os mesmos ocorrem com os habitantes de Sete Além, que são próximos o suficiente dos seres humanos, mas contam com características físicas notoriamente distantes da nossa. Seus olhos são bem mais fundos e completamente pretos. Para ter uma referência, é só imaginar aqueles efeitos que são colocados sobre os olhos dos atores em alguns filmes de terror, sabe? Então, podemos dizer que é ainda pior. Porém, como eu disse anteriormente, as informações mais exatas sobre o caminho são muito escassas, sendo necessário que você dedique a sua vida por uns bons anos, ainda tendo grandes chances de nunca chegar em lugar nenhum. As chances de você conseguir informações sobre o caminho são muito remotas mesmo. Naquele exemplo que eu dei dos piratas, a única maneira de chegar na ilha era usando um mapa, que foi desenhado por alguém que já foi pra lá ou sendo guiado pessoalmente por essa pessoa. Logo, encontrar informações sobre o caminho para o Sete Além seria algo meio que parecido com isso. Você precisa achar dados, mapas e anotações que foram deixadas por alguém que achou o caminho e acabou realmente indo pra lá. Ou você precisa ser guiado por alguém que já sabe o trajeto, ou que talvez seja uma tarefa ainda mais difícil, já que ninguém retorna depois de certo ponto, deixando grande parte do caminho na incerteza. Ou seja, a galera que já foi não voltou e aqueles que não foram não sabem nem se existe. Existia também uma outra maneira de chegar na Ilha dos Piratas, que também se aplica para esse caso aqui, que é simplesmente ir para lá sem querer, tipo por acaso. Quando eu li isso na hora de montar o vídeo, eu não me aguentei de rir, porque parece piada. Fiquei pensando em quão perdida a pessoa tem que ser em se localizar pra sem querer parar em uma outra dimensão, É um tanto quanto cômico. Mas também tem algumas pessoas que afirmam que há rituais que permitem a passagem. Esses, no caso, seria o único método que permitiria o retorno da pessoa. Só que fica tranquilo em relação a isso, porque é como aquele ditado diz: o gato matou a curiosidade e continuou vivendo. Apesar de Sete Além parecer um sonho de consumo para qualquer
aventureiro explorador, ou pra quem tá cheio completo da nossa realidade, ele na verdade acabaria sendo muito mais uma armadilha na vida dessas pessoas no final das contas. Acredita em mim, família, quando eu digo que você realmente não iria gostar de ir pra lá, eu tô falando a verdade. Isso porque Sete Além entraria na ideia das múltiplas dimensões espaciais que alguns teóricos da física pensaram recentemente. Há alguns teóricos da física que dizem que o multiverso pode ser na realidade parte do nosso próprio universo. Eu não sou nenhum especialista no assunto, então vou tentar passar essa ideia de uma maneira mais simples aqui, tá? Hoje em dia, a gente sabe que há um limite para até quando conseguimos observar no nosso universo, uma vez que existem regiões que estão tão distantes que o tempo todo da existência da nossa realidade, desde tudo, não seria o suficiente para que os fótons de luz dessas regiões distantes chegassem aqui pra gente ver o que tá acontecendo. A escala do universo não é pouca coisa, né? Porém, se a gente for imaginar que ele é infinito e a luz já deixa de ser funcional em um espaço tão pequeno relativamente para o universo, né? Indicaria que talvez há espécies de bolhas de concentração de luz, matéria, calor, gases e tudo mais que são separados por infinidades de vazio. Cada um desses agrupamentos seria um universo em si, que se origina a partir de como se fosse ali uma espécie de explosão e determina os fatores físicos que vão reger aquele universo. Assim como a teoria do Big Bang, ela indica que tudo teria sido construído com uma organização do universo que é exatamente como foi feito a nossa, tendo todas as leis da física, química, matemática, enfim, tudo mais. A teoria ainda persiste, dizendo que os elementos específicos em conjunto geraram a humanidade como conhecemos e a realidade que vivemos. No caso de um outro universo, como o de Sete Além, ele teria sido formado de uma condição ridiculamente semelhante à nossa, podendo até ser considerada uma realidade paralela a dessa daqui. Porém, ele em uma escala atômica conta com um conjunto de leis da física muito diferentes da nossa. Família, fazer uma jornada daqui pra lá ou de lá pra cá poderia resultar em danos catastróficos para o funcionamento do organismo, DNA, divisão de células e muito mais. Bom, hoje em dia a gente já sabe que o corpo humano foi construído para viver exatamente onde ele nasceu, aqui. Basta a gente sair da atmosfera terrestre e ficar lá, sei lá, um tempinho numa estação espacial internacional e o corpo já vai sofrer muito com isso. Eu tô falando de danos permanentes que vão continuar presentes mesmo depois da pessoa retornar para o planeta, e a gente aqui tá falando do quê? Uma variação drástica dentro dos fatores de um mesmo sistema físico. Agora, pensando no caso de um outro universo, com outras leis da física, fica fácil de imaginar que os estragos ao organismo não serão poucos de forma alguma. A propósito, levando em consideração as teorias físicas, o caminho para o Sete Além, se for real, provavelmente seria um buraco de minhoca em si. Aliás, ter seu corpo destruído em um nível molecular também não é a única razão para você não querer ir para Sete Além, já que como lá é uma realidade paralela da nossa, existiram versões doppelgangers de seres humanos aqui da Terra. Se existe uma versão do seu quarto naquela dimensão, existe uma versão de você que trilhou seus passos e fez o quarto existir exatamente como você montou o seu. Desse modo, você provavelmente seria reconhecido pelos habitantes e identificado como um invasor, e segundo os relatos que cercam a teoria, eles não iriam te dar o melhor dos tratamentos, não oferecer bolinho, café da manhã, chazinho. Na realidade, essa é a parte que a história de Sete Além fica bem tenebrosa, pelo menos pra gente desse universo aqui, né? Bom, família, é aqui que a história dessa teoria fica mais macabra. Na realidade, existe uma outra maneira de ir parar em Sete Além que eu não mencionei até aqui, porque ela merece um tópico todo pra si. Isso porque a última forma de você ir parar em Sete Além é chamada por aqueles que acreditam nessa teoria de encomenda. Os habitantes de Sete Além possuem muito mais conhecimento entre os caminhos que separam as nossas dimensões do que nós. Portanto, eles chegaram a utilizar a similaridade entre as realidades para o seu próprio benefício. Por exemplo, imagine que você tem um pertence com um valor sentimental muito grande e ele é roubado em um assalto que aconteceu com a sua versão de Sete Além. Assim, para não ter que lidar com a ausência de algo tão importante, a sua versão de Sete Além encomenda o seu item que está ainda com você na nossa realidade atual, já que apesar de serem realidades semelhantes, elas ainda são bem diferentes em muitos detalhes.
detalhes. Pra você daqui, tudo isso passaria batido e você só vai se dar conta de que seu pertence sumiu, mesmo tendo certeza que deixou ele num lugar e não saiu de casa com ele, mas o objeto desapareceu pra sempre. Comenta aí se algo assim já aconteceu com você. Só que se as encomendas permanecessem apenas aí, estaria tudo tranquilo, né? Porém, aqueles que defendem a teoria dessa suposta dimensão paralela dizem que elas também podem ser feitas com pessoas. Imagine que a sua versão de lá sofreu um acidente, que você aqui evitou por acaso. E nesse acidente, você de Sete Além perdeu seu filho. Para não ter que lidar com isso, ele pode optar por encomendar a sua criança, a qual seria raptada e levada para viver em Sete Além, ocupando a posição do jovem que acabou, partindo. Também há casos de pessoas que precisam de mão de obra para construções, ou perderam parceiros, ou apenas querem um servo. Segundo a teoria de Sete Além, grande parte dos desaparecimentos de pessoas que não deixaram vestígios sequer teria sido na realidade encomendas vindas dos seres de Sete Além. Bom, família, apesar de não existir provas contrárias suficientes para confirmar que Sete Além de fato não existe, também não podemos dizer que existem muitas provas que comprovem a sua existência, Já que perder objetos pela casa é algo bem cotidiano, e casos de desaparecimento sem pistas é mais resultado de um péssimo ou nenhum trabalho investigativo a respeito, do que de fato um mistério em si. Além disso, o período em que a teoria se popularizou novamente conectou muito com o espírito do estilo de vida das pessoas na hora. Estávamos todos presos dentro de casa, pelo menos aqueles que puderam respeitar as medidas de quarentena, Assim, o desejo de sair e ir para locais distantes, sem teoricamente sair de casa, se tornou um atrativo para a mente das pessoas em isolamento. Isso move o gosto pelo tipo de conteúdo que irão consumir. E o caso de Sete Além casa demais com a melancolia de uma quarentena. E esse é um fenômeno que não se restringe apenas a Sete Além. É só olhar para os filmes que estão sendo produzidos nos últimos anos e como muitos deles estão se tornando histórias sobre multiversos. Agora mesmo a gente teve os Três Homens-Aranhas em um filme do Doutor Estranho que literalmente chama o Multiverso da Loucura. Aliás, comenta aí pra mim qual série de multiverso ou filme você viu recentemente. Tô querendo dar uma olhadinha. Então, de certo modo, podemos classificar a história de Sete Além como uma lenda urbana, como a loira do banheiro. Porém, isso seria mais pra gente poder continuar dormindo tranquilamente à noite, Já que no final das contas, assim como a Ilha Secreta dos Piratas, pode ser que a gente nunca consiga saber de fato se essa história é uma lenda ou realidade. Isso é claro, a não ser que você vá pra lá. Bom, família, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo então. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!